Salve, salve galera, Pedro Alão para vocês, viajando pela física. Como prometido, tá aqui o vídeo sobre vetores, só que eu vou seguir um caminho um pouco diferente, certo? Muita gente pediu aí para ser um vídeo voltado para quem vai fazer vestibular, né? Resolução de questão e etc. E eu decidi seguir um caminho diferente porque, né? A gente vai tentar mostrar o outro lado da física, né? Mostrar que a física não é só aquele decoreba de fórmula, não é só conceito, não é só equações, aquela coisa bem difícil, né? Tem muita gente aí que até tenta aprender, mas por conta de ser só cálculo, só conta, isso se torna uma barreira muito grande, impossibilitando aí das pessoas, né, de entender o que realmente é a essência da física, né? Então, ó, senta direito na cadeira e chega mais. Pronto, galera. Vetores. Se eu perguntar para vocês o que significa essa palavra vetores, né? O que vocês imaginam que seja? É uma coisa bem difícil, né? Por ser uma palavra bem abstrata. Não dá para a gente associar algum fenômeno físico, alguma situação com essa palavra, né? Então, para a gente definir, para a gente saber o que significa um vetor, a gente precisa conhecer pelo menos a definição para a gente associar alguma coisa, né, no nosso dia a dia com essa palavra de vetores, né? Então veja bem, vetores, para a gente definir ele, a gente precisa de 3 informações básicas, apenas 3, né? A gente precisa dessas daqui, ó, módulo, direção e sentido, certo? Na física, a gente tem 2 tipos de grandezas, as vetoriais e as grandezas escalares. Mais um pouco na frente eu vou dizer o que diferencia uma da outra, certo? Voltando aqui para os vetores, né? A gente precisa dessas 3 informações aqui, né? Aí vocês perguntam, Pedro, mas direção e sentido é a mesma coisa? Não, direção e sentido são coisas diferentes. Por exemplo, eu costumo falar para os meus alunos a seguinte frase: para cada direção nós temos 2 sentidos. Então imagina bem, a gente tem a direção horizontal e tem a direção vertical, beleza? E em alguns casos, né, a gente pode também ter aí a direção na diagonal, certo? Pronto, se a gente pegar aqui a direção horizontal, a gente tem dois sentidos possíveis. Por exemplo, eu posso vir da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, certo? Se eu pegar na vertical, eu posso vir, ó, de norte para sul, ou então do sul para o norte. Então veja bem, direção são horizontal, vertical e diagonal. E os sentidos, né? Por exemplo, leste-oeste, oeste-leste, norte-sul, sul-leste, certo? Então essa é a diferença entre direção e sentido, beleza? O que é um módulo de um vetor, né? O módulo é o valor numérico, né? A intensidade da coisa que você está medindo, né? Além de você dizer direção e sentido, você precisa dizer ali, informar o valor numérico. Beleza, professor, entendi. Mas uma aplicação prática disso, tá? Vamos lá. Imagina só. A gente tá na rua, aí chega uma pessoa e pergunta: cara, eu queria saber onde fica o Shopping Parangaba. Aí você que passeia muito vai olhar e dizer assim: primeira coisa que você faz, você aponta, Shopping Parangaba é pra lá, certo? Se você der uma informação completa, o que é que você vai dizer? Cara, o Shopping Parangaba é pra lá. Só nessa informação, nesse gesto que você fez, você já deu 2 informações de vetores. Você deu a direção, que é horizontal, você apontou na horizontal, e é óbvio que a pessoa vai se deslocar na horizontal, né? E você deu o sentido, por exemplo, é do leste para o oeste, certo? E você pode completar dizendo o seguinte: cara, está a 30 quilômetros daqui, certo? Ou seja, você deu a direção, você deu o sentido e ainda deu o módulo, que é os 30 quilômetros. Ou seja, você acabou de dar uma informação vetorial e não percebeu. Essa informação vetorial na física a gente chama de deslocamento, né? Você informou o deslocamento que o cara tem que fazer para chegar até o Shopping Parangaba, certo? Pronto. Outro exemplo bem simples, você pode imaginar o seguinte: você imagina um carro com velocidade de 60 km por hora, certo? Se eu não informar mais nada, se eu disser apenas isso, fica um negócio meio vago. Veja bem, eu tenho um leque de possibilidades, né, de direções de sentido diferentes que esse carro pode estar indo, pode estar se movendo. Se eu disser velocidade de 60 km por hora, ele pode estar se movendo em várias direções, em vários sentidos diferentes. Então, para ficar bem definido, eu preciso dizer o que, cara? Aquele carro está com velocidade de 60 km por hora
e eu preciso dizer para onde, né? Por exemplo, ele está a 60 km por hora, está se movendo na horizontal, pode ser na diagonal se ele estiver subindo uma rampa, né? Então a direção, vamos pegar aqui subindo uma rampa, ele está subindo na diagonal e a direção é do leste para o oeste, certo? Então você acabou de dar outra informação vetorial. Não faz sentido algum eu dizer assim, cara, a velocidade desse carro é 60 km por hora, certo? Mas qual o sentido dessa velocidade? Qual a direção dessa velocidade? Isso que é uma grandeza vetorial. E entre outras grandezas que a gente tem, né? A gente tem a força, a aceleração, que também são grandezas vetoriais, que precisa dessas três informações para ficar bem definida. Ah, professor, beleza, entendi. O que é a grandeza escalar então? Como é que eu diferencio? A grandeza escalar é o seguinte, você precisa apenas de um módulo para definir ela. Por exemplo, se eu disser o seguinte, aqui onde eu estou, a temperatura está aproximadamente uns 24 graus, certo? Você entendeu que a temperatura aqui é 24 graus. Acabou, não precisa eu dizer assim, é 24 graus de cima para baixo. É 24 graus da direita para a esquerda. Precisa dizer isso? Não. Então você já está entendido que a temperatura aqui é 24 graus. Isso que é uma grandeza escalar. Ela fica bem definida apenas com o módulo, certo? Aí um outro exemplo é pressão. Você está lá, a pressão aqui onde eu estou é 1 atm. Acabou, a pressão aqui onde eu estou é 1 atm. Você já entendeu a informação que eu quis te passar, certo? Então, a diferença entre grandeza vetorial e escalar é essa, né? E um vetor, para ficar bem definido, precisa dessas três informações, beleza? Então é basicamente isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês, certo? E até a próxima e fui!